O tempo de angústia. Viu santos deixarem as cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Anjos lhes proviam alimento e água, enquanto os ímpios estavam a sofrer de fome e sede. Vi então os principais homens da terra consultando entre si, e Satanás e seus anjos ocupados em redor deles. Vi um escrito, exemplares do qual foram espalhados nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade, para depois de certo tempo matar os santos, a menos que estes renunciassem sua fé peculiar, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana. Mas nesta hora de provação, os santos estavam calmos e tranquilos, confiando em Deus e descansando em sua promessa de que o meio de livramento lhes seria preparado. Em alguns lugares, antes do tempo para se executar o decreto, os ímpios ruíram sobre os santos para os matar, mas anjos, sob a forma de homens de guerra, combatiam por eles. Satanás desejava ter o privilégio de destruir os santos do Altíssimo. Jesus, porém, ordenou a seus anjos que vigiassem sobre eles. Deus queria ser honrado, fazendo um concerto com aqueles que haviam guardado a sua lei, à vista dos gentios em redor deles. E Jesus queria ser honrado, transladando, sem que vissem a morte, os fiéis expectantes, que durante tanto tempo o haviam esperado. Logo viu os santos sofrendo grande angústia de espírito. Pareciam cercados pelos ímpios habitantes da terra. Todas as aparências eram contra eles. Alguns começaram a recear que finalmente Deus os houvesse deixado para perecer pelas mãos dos ímpios. Se, porém, seus olhos se pudessem abrir, ver-se-iam rodeados dos anjos de Deus. Veio em seguida a multidão dos ímpios, cheios de ira, e atrás uma multidão de anjos maus, compelindo os primeiros a matar os santos. Antes que pudessem, porém, aproximar-se do povo de Deus, os ímpios deveriam primeiro passar por esta multidão de anjos poderosos e santos. Isto seria impossível. Os anjos de Deus os estavam fazendo recuar, e também fazendo com que os anjos maus, que os cercavam de todos os lados, caíssem para trás. Foi uma hora de angústia medonha, terrível para os santos. Dia e noite clamavam a Deus, pedindo livramento. Quanto à aparência exterior, não havia possibilidade de escapar. Os ímpios já tinham começado a triunfar clamando: Por que vosso Deus não vos livra de nossas mãos? Por que não ascendeis ao céu e salvais a vossa vida? Mas os santos não lhes prestavam atenção. Como Jacó, estavam a lutar com Deus. Os anjos ansiavam libertá-los, mas deviam esperar um pouco mais. O povo de Deus devia beber o cálice e ser batizado com batismo. Os anjos, fiéis à sua incumbência, continuavam a vigiar. Deus não consentiria que seu nome fosse vituperado entre os gentios. Quase chegara o tempo em que ele deveria manifestar seu grande poder e gloriosamente libertar seus santos. Pela glória de seu nome, desejava ele libertar cada um daqueles que pacientemente o haviam esperado e cujos nomes estavam escritos no livro da vida. Foi-me indicado o fiel Noé. Quando a chuva desceu e veio o dilúvio, Noé e sua família já haviam entrado na arca, e Deus os encerrara ali. Noé tinha fielmente avisado os habitantes do mundo antediluviano, enquanto estes caçoavam e escarneciam dele. E quando as águas baixaram sobre a terra, e um após o outro se afogava, viam a arca, da qual haviam feito objeto de tantas pilhérias, livre de perigo a flutuar sobre as águas, preservando o fiel Noé e sua família. Assim vi eu que o povo de Deus, o qual havia fielmente avisado o mundo de sua ira vindoura, teria livramento. O livramento dos santos. Foi à meia-noite que Deus preferiu livrar seu povo. Estando os ímpios a fazer zombarias em redor deles, subitamente apareceu o sol, resplandecendo em sua força, e a lua ficou imóvel. Os ímpios olhavam para esta cena com espanto, enquanto os santos viam com solene alegria os indícios de seu livramento. Sinais e maravilhas seguiam-se em rápida sucessão. Tudo parecia desviado do seu curso natural. Os rios deixavam de correr, nuvens negras e pesadas subiam e batiam uma nas outras.
Havia, porém, um lugar claro de uma glória fixa, donde veio a voz de Deus, semelhante a muitas águas, abalando os céus e a terra. Houve um grande terremoto. As sepulturas se abriram, e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram de seus leitos de pó, glorificados, para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. O céu abria-se e fechava-se, e estava em comoção. As montanhas tremiam como uma vara ao vento, e lançavam por todos os lados pedras anfractuosas. O mar fervia como uma panela e lançava pedras sobre a terra. E falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus, e declarando o concerto eterno com seu povo, proferia uma sentença, e então silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová, e ressoava pela terra como estrondos do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, os santos aclamavam: Glória! Aleluia! O rosto deles iluminava-se com a glória de Deus, e resplandeciam de glória como fazia o de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória, e quando a interminável bênção foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus, santificando o seu sábado, houve uma grande aclamação de vitória sobre a besta e sua imagem. Começou então o jubileu em que a terra deveria repousar. Viu o escravo piedoso levantar-se com vitória e triunfo e sacudir as cadeias que o ligavam, enquanto seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer, pois os ímpios não poderiam compreender as palavras da voz de Deus. Logo apareceu a grande nuvem branca, sobre a qual se sentava o Filho do Homem. Quando a princípio apareceu à distância, parecia esta nuvem muito pequena. O anjo disse que ela era o sinal do Filho do Homem. Ao aproximar-se mais da terra, pudemos ver a excelente glória e majestade de Jesus, enquanto ele saía para vencer. Um séquito de santos anjos com coroas brilhantes, resplandecentes sobre as cabeças, acompanhava-o em seu trajeto. Nenhuma linguagem pode descrever a glória daquela cena. A nuvem viva, de majestade e glória insuperável, aproximava-se ainda mais, e pudemos claramente contemplar a adorável pessoa de Jesus. Não trazia ele uma coroa de espinhos, mas coroa de glória repousava sobre sua santa fronte. Sobre sua veste e coxa estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seu rosto era tão fulgurante como o sol de meio-dia. Seus olhos eram como chama de fogo, e seus pés tinham a aparência de latão reluzente. Sua voz soava como muitos instrumentos musicais. A terra tremia diante dele. Os céus se afastavam como um pergaminho quando se enrola, e toda a montanha e ilha se movia de seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Apocalipse, capítulo 6, versos 15 a 17. Aqueles que pouco tempo antes queriam destruir da terra os fiéis filhos de Deus, testemunham agora a glória de Deus que sobre eles repousa. E por entre todo o seu terror, ouvem as vozes dos santos em alegres acordes, dizendo: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Isaías capítulo 25, verso 9. A terra agita-se poderosamente quando a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem o sono da morte. Eles respondem à chamada e saem revestidos de gloriosa imortalidade, clamando: Vitória! Vitória sobre a morte e a sepultura! Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Então os santos vivos e os ressuscitados erguem suas vozes em uma aclamação de vitória, longa e arrebatadora.
Aqueles corpos que haviam descido à sepultura, levando sinais da enfermidade e morte, surgem com saúde e vigor imortais. Os santos vivos são transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos, e arrebatados com os ressuscitados, e juntos encontram seu Senhor nos ares. Oh, que reunião gloriosa! Amigos que a morte havia separado são reunidos para nunca mais se separarem. Em cada lado do carro de nuvem havia asas, e debaixo dele rodas vivas. E movendo-se o carro para cima, as rodas clamavam: Santo! E as asas, movendo-se, clamavam: Santo! E o séquito de santos anjos em redor da nuvem clamava: Santo! Santo! Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E os santos na nuvem clamavam: Glória! Aleluia! E o carro movia-se para cima, em direção à santa cidade. Antes de entrar na cidade, os santos foram dispostos em um quadrado perfeito, com Jesus ao centro. Estava ele de pé, com a cabeça e ombros acima dos santos e acima dos anjos. Sua forma majestosa e o adorável rosto podiam ser vistos por todos no quadrado. A recompensa dos santos. Vi então um grandíssimo número de anjos trazerem da cidade gloriosa coroas, sendo uma para cada santo, com seu nome escrito na mesma. Pedindo Jesus as coroas aos anjos, apresentaram-nas a ele, e com sua própria destra, o adorável Jesus as colocou sobre a cabeça dos santos. Do mesmo modo, os anjos trouxeram as harpas, e Jesus apresentou-as também aos santos. Os anjos dirigentes desferiram em primeiro lugar o tom, e então todas as vozes se alçaram em louvor grato e feliz, e todas as mãos habilmente deslizaram sobre as cordas da harpa, emanando uma música melodiosa com acordes abundantes e perfeitos. Vi então Jesus conduzir a multidão dos remidos à porta da cidade. Lançou mão da porta e girou-a sobre os seus resplandecentes gonzos, e mandou entrarem as nações que haviam observado a verdade. Dentro da cidade havia tudo para deleitar a vista. Contemplavam por toda parte uma copiosa glória. Então Jesus olhou para os seus santos remidos, seus rostos estavam radiantes de glória. E fixando seu olhar amorável sobre eles, disse com sua preciosa e melodiosa voz: Vejo o trabalho de minha alma, e estou satisfeito. Esta opulenta glória é vossa, para gozardes eternamente. Vossas tristezas estão terminadas. Não mais haverá morte, nem tristeza, nem pranto, tampouco haverá mais dor. Vi a hoste dos remidos prostrar-se e lançar suas coroas brilhantes aos pés de Jesus, e então, levantando-os com sua mão adorável, tocaram as harpas de ouro e encheram o céu todo com sua rica música e com cânticos ao Cordeiro. Vi então Jesus levando o seu povo à árvore da vida, e novamente ouvimos sua adorável voz, mais preciosa do que qualquer música que já tenha caído em ouvidos mortais, dizendo: As folhas da árvore são para a cura dos povos, comei todos dela. Belíssimo fruto estava na árvore da vida, do qual os santos poderiam participar livremente. Na cidade havia um trono gloriosíssimo, do qual provinha um rio puro de água da vida, claro como cristal. Em cada lado deste rio estava a árvore da vida, e nas margens do rio havia outras belas árvores, produzindo fruto que era bom para alimento. A linguagem é demasiadamente fraca para tentar uma descrição do céu. Apresentando-se diante de mim aquela cena, fiquei inteiramente absorta. Enlevada pelo insuperável esplendor e excelente glória, deponho a pena e exclamo: Oh, que amor! Que maravilhoso amor! A linguagem mais exaltada não consegue descrever a glória do céu ou as profundidades incomparáveis do amor de um Salvador.